nós andamos dentro de conceitos, e na maioria das vezes os conceitos começam a doutrinar o nosso coração. Por exemplo, se nós falarmos para alguém que o nosso filho que teme a Deus vai casar com uma moça que teme a Deus, as pessoas aí fora falam que nós somos o quê? Preconceituosos. É ou não é? É ou não é? Eles vão dizer, não, isso é preconceito, que vale é o amor. Não, nada disso. O que vale é a palavra de Deus. Ela não é fundamental para nós? Ela não é essência para dirigir nossa vida? Ela não erra? Então nós precisamos ter a percepção de que aquilo que Deus determina na sua palavra é o correto para nós. E pouco estamos lixando se os outros nos chamam de preconceituosos, de biribibi, biribobó, barababá. O problema é que a gente quer que a doutrina nossa se identifique com a doutrina do mundo. Não dá, gente, não dá, não tem como. Quando Deus colocou o seu povo para ficar numa cidade, e daquela cidade, daquele lugar, expandir para toda a terra, a qual se chamou Terra de Israel, Ele deu uma referência para caminhar, uma referência para a fé, uma referência para o entendimento daquilo que nós precisávamos ver naquele povo e na conduta dele. E o capítulo 7 de Deuteronômio, Moisés faz o povo relembrar isso. Versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, quem são essas nações? Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Irmãos, tem coisa que é muito séria. O que aquele povo tinha que Deus não tolerava mais ele? Ah, pastor, mas eles eram dignos de misericórdia. Não é bem assim, não. Quando Abraão chegou na terra, Deus disse, ainda não é tempo de possuir essa terra, porque a ira do Senhor não se encheu completamente. Deus ainda estava derramando sobre aquele povo o quê? A sua misericórdia. Quantos anos depois? 430 anos depois, irmãos. 430 anos depois, aquele povo estava muito mais perverso do que no tempo de Abraão. Então o Senhor disse o quê? Firam esse povo e os destruam até o fim. Mas onde estão os direitos humanos? Pastor, é outro contexto. Nós estamos nos aliançando muito fácil com as percepções que o mundo proporciona para nós. Porque queremos ficar de bem. Irmãos, não há aliança entre judeu e muçulmano. Não há. Tem um monte de crente orando para que haja paz naquele território. Não vai haver. E quando houver, a Bíblia diz que é uma aparência de paz, porque depois virá a repentina destruição. Não pode haver. A palavra do Senhor diz que o árabe, ele é um touro raivoso, indomável. É só para ver que é o pai, que é o patriarca deles. Ismael é todo ruim. E não adianta a gente ficar, não, mas o discurso deles é bom, a ideia deles é boa, nós temos que ser amorosos. Irmãos, nós temos o hábito de igreja de confundir as coisas. A Bíblia diz que é para a gente ser amoroso com quem? Com todo mundo, mas a Bíblia diz que é para a gente ter relacionamento com quem a pessoa e nós conseguirmos ir até um ponto. Não adianta você querer ser amigo ou querer ficar agarrado com um urso. Pode ser que numa noite fria ele te seja útil, mas pode ser que quando ele esteja com fome, tu seja a janta dele.
Nós não estamos falando de pessoas que conhecem o Evangelho. Quem conhece somos nós, mas não dá para compactuar e andar com pessoas que nós não conhecemos. Por isso que a Bíblia traz o relacionamento íntimo em grande relevância. Enquanto não tivermos a comunhão e a serenidade da mesma posição da fé, não há um jugo a ser partilhado. Ele se tornou um jugo desigual. Isso vai dar problema. Isso vai dar zebra. Não vai dar certo. Porque uma hora vai romper o negócio. Nós queremos que o mundo haja como a igreja. Irmãos, o mundo age como o mundo e a igreja age como igreja. O mundo vai ser mundo para sempre. E a igreja vai ser igreja para sempre. Mas não há aliança da igreja com o mundo. Se dá, me dá um versículo na Bíblia que diz que um dia a coisa vai andar certo. Não vai. E quando o Senhor Jesus aparecer em glória, a Bíblia diz que vai ser obrigado as pessoas a se dobrarem a Ele. Não vão fazer porque querem. Porque os que querem já fazem hoje. Não são obrigados. Fazem por amor. Mas naquele dia, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. É uma imposição. É assim que funciona. Não há aliança com aqueles que não comungam de uma perseverança de mutualidade de fé. Se não for pra te servir, deixa aqui. Se eu quero